Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja, como convocação a este culto, a leitura do Salmo 36. Salmo 36, para convocação a este culto. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Contínua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Até aqui, convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 36. No coração do pecador, o clamor da transgressão, diante dos teus olhos não há nenhum temor de Deus, aos seus olhos sua transgressão lhe elogia e lhe convence que não virão as claras nem detestadas hão de ser as palavras de sua boca só malícia e engano. Renunciou de discernir a prática do bem. No seu leito trama perverter, seu caminho não é bom. Não aborrece o mal, nem dele pretende se afastar. A benignidade do Senhor chega até aos altos céus, e a
igreja para uma oração de invocação. Oremos buscando a presença do nosso Deus. Pai precioso, altaneiro, santo, glorificado seja o teu nome. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor excelso e sublime, Deus que habita no santo lugar, Deus justo, compassivo, Deus bom, justo juiz, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Senhor Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós devemos honra, louvor, adoração, e nesse momento, Deus, nos preparamos para cultuá-lo, Senhor, neste dia do Senhor, para relembrarmos, Deus, da criação e também da redenção, Senhor, para Te prestar louvores, para ouvirmos, Deus, Tuas prescrições, Tuas instruções, e para, Deus, adorarmos ao Senhor com nossas vidas, Deus, com nosso pensamento, sendo o nosso caráter forjado pela Tua santa palavra. Por isso estamos aqui, Deus, para prestar um culto a Ti, um culto onde desejamos louvá-lo em espírito e em verdade, e ansiamos, Deus, para ouvi-lo, para aprendermos mais do Senhor. E agradecemos, Deus, pelo imenso privilégio, Deus, desta santa comunhão, de iniciarmos nossa semana, Deus, cultuando a Ti, neste dia, Deus, em que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe a redenção. Nós Te glorificamos, Te adoramos, Deus, mas, no entanto, Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores, não sabemos orar nem adorar como convém, necessitamos, Deus, da Tua ajuda para lhe cultuar, ó Deus, conforme o Senhor deseja. Rogamos então a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, a cultuarmos ao Senhor e que nos ilumine, Deus, para que possamos entender a Tua palavra já revelada. Que Teu nome seja glorificado em todas as ações, atitudes, palavras desta igreja que é Tua, Deus, e que possamos ser luz, ó Deus, onde quer que o Senhor nos envie. Muito obrigado pela Tua graça, ser presente conosco, Deus, recebendo toda a nossa adoração e também, Senhor, recebendo nossos louvores e nos instruindo de acordo com a Tua santa vontade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido para a leitura no livro de Jó, capítulo 12. Livro de Jó, capítulo 12. Faremos a leitura a partir do verso 5. Jó 12, 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm um punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento.
O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpeladas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Bem, irmãos, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, ele nos traz muito ensinamento profundo, né? E ele vai abordar aqui algumas questões interessantes. Primeiro, a ilusão do homem que se sente seguro no seu próprio estado, ou seja, aquele que se considera autossuficiente, que tem a sua confiança em si mesmo, na sua força, ou nos seus recursos financeiros, ou militares, aquele que confia em si mesmo e não em Deus. Veja a ilusão deles descrita aqui no versos 5 e 6. No pensamento, na imaginação, na mente de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Ele acha que o infortúnio nunca chegará a ele, porque ele está seguro, ele está confiando na segurança que ele tem, de algum recurso, ou de alguma coisa material, ou no seu próprio braço. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Ou seja, os pés deles já estão vacilando justamente por não saber aonde fundamentar a sua confiança. Aqui é como eu costumo dizer, né? É como um bêbado na ladeira. Basta um empurrãozinho para essa pessoa cair. E aqui nós vemos no verso 6 ainda. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Têm o punho por seu Deus. Esse pensamento deles, essa imaginação deles, esse tipo de vida que produz uma segurança ilusória, imaginária, faz com que o homem, muitas vezes, ele renegue a Deus. Ele acha que não precisa de Deus. Ele confia na força física, na violência, né? Quando diz o seu punho ao seu Deus, não somente na força física dele, né? Mas em usar violência e truculência sobre pessoas que não são tão bem-sucedidas como ele. Então ele acredita que ele está seguro, que ele goza paz e que ele não precisa de Deus. Mas aqui, o restante do texto vai abordar a soberania de Deus sobre toda a criação. Veja aqui. Ele fala do pensamento dessas pessoas que se sentem seguras. Estão à beira de um abismo, basta um empurrão, mas se sentem seguras, porque estão nesta ilusão. Mas aqui, a partir do verso 7, ele começa a falar sobre a soberania de Deus, até mesmo sobre a criação e a natureza. E nessa narrativa aqui, diz que os animais, a natureza, reconhecem a ação de Deus, mantendo a vida. Veja aqui, mas, verso 7, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Ou seja, a criação, ela conhece Deus.
o livro de Romanos, o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 8, diz que a criação geme, aguardando a redenção de Cristo. E aqui diz, qual entre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? Veja que os animais, a natureza, eles têm uma consciência maior do que o insensato que confia em si mesmo na própria segurança dele. Mas esse tolo, ele não vai entender essas coisas, ele só vai entender isso se Deus lhe abrir os olhos espirituais. Veja o verso 10. Na sua mão, se referindo a Deus, né? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ou seja, todos estão nas mãos de Deus. Não só o povo de Deus, mas os ímpios também, né? Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Aqui, a palavra de Deus nos chama para termos consciência e discernimento sobre as coisas. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente ouvem e aceitam qualquer coisa, qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de conselho dos ímpios, qualquer tipo de ideia que as pessoas tenham. Ele diz assim, o ouvido deve discernir as coisas como o paladar prova a comida. O ouvido deve provar as coisas que nós estamos ouvindo. Isso é segurança para nós. Para que nós não confiemos, não depositemos a nossa confiança naquilo que não pode nos oferecer confiança. Como esses homens que têm esse pensamento, que estão seguros rejeitando a Deus, né? Então, ele diz aqui, né? Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Nós devemos desenvolver isso, prestar atenção no que ouvimos e saber discernir o certo e o errado. Irmãos, principalmente na nossa época. Hoje há muita informação que está totalmente equivocada, desde o campo político, social, até o campo religioso. Se você olhar as redes sociais, é engano atrás de engano que você vê ali, né? E uma sociedade que está cada vez mais em trevas, cada vez mais perdida. Como a revelação de Cristo no livro do Apocalipse diz que o sol se escurecerá. O sol é Cristo, é o sol da justiça, é a luz dos homens. Está se escurecendo na sociedade, as pessoas estão cada vez mais mergulhadas em trevas, sem discernir as coisas. O povo de Deus, ele tem que aprender e desenvolver isso nele, né? Discernir tudo aquilo que ele ouve. E aqui continua falando a respeito da soberania de Deus, mas agora sobre a experiência humana, né? Veja aqui o verso 11. Porventura verso 12, perdão. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Muitas pessoas acreditam que a verdadeira sabedoria está nos idosos. Mas quantos idosos passaram a vida inteira enganados, fundamentaram sua vida também no engano e ensinam o engano para os mais jovens? A sabedoria não está nos idosos. Nós devemos respeito aos idosos, devemos ouvi-los, ter respeito, né, por eles, para não quebrar o quinto mandamento. Mas a sabedoria não está com eles, a sabedoria não está na experiência humana. A experiência humana nos ajuda, obviamente, mas a sabedoria ela não está na experiência humana. Veja só, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Veja o verso 3, a resposta enfática, não. Com Deus está a sabedoria e a força. Não está com homem nenhum, nem homens jovens, nem homens velhos, nem idosos, não está. Com pessoas muito experientes na vida, não está. Eles têm uma boa visão de vida, de mundo, né? Mas a sabedoria verdadeira não está em homem nenhum, em mulher nenhuma. A verdadeira sabedoria está em Deus. Não que não existam pessoas sábias, as pessoas sábias que recebem a sabedoria do alto, e não a sabedoria humana. A sabedoria que Tiago fala. Quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Não precisa ser idoso, pode ser uma criança que queira sabedoria, ela pode orar e pedir a Deus e Deus vai dar sabedoria para ela. Será uma criança sábia. Então nós precisamos da sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria não está com os idosos, nem com a vivência humana. A sabedoria
está com Deus e também a força. Ele tem conselho e entendimento. É Deus que tem o verdadeiro conselho e o verdadeiro entendimento das coisas, nos faz ter esse verdadeiro entendimento. Tá? E depois aqui vai falar da soberania de Deus, não só sobre a natureza, não só sobre a vivência humana, mas a sabedoria de Deus sobre os poderosos. Veja aqui a partir do verso 14. O que ele deitar abaixo, ou seja, o que Deus deitar abaixo, não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as largam, devastam a terra. É Deus que controla tudo. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Tudo pertence a ele. Até as más pessoas que fazem o erro e que induzem os outros ao erro. Verso 17. Aos conselheiros leva-os despojados dos seus cargos. Aos juízes faz desvairar. Veja só, juiz, se você imaginar um juiz, é um homem extremamente culto, erudito, que estudou direito profundamente, até se tornar juiz, né? Deus, ele faz esses homens desvairar, ficarem desvairados diante das coisas, e entrega esses homens ao próprio erro. Por isso que tantos juízes julgam de forma tão arbitrária e injusta e absurda, que nós não conseguimos nem sequer entender. Essas pessoas são entregues ao próprio erro do seu coração, à própria soberba que dominou eles, e se sentem seguros disso. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. O que quer dizer uma corda que lhe cinge os lombos? Ele amarra esses reis e puxa ele para um lado, para o outro, para onde ele quiser. Aos sacerdotes, aqui fala do campo religioso, aos sacerdotes leva-os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Então veja a sabedoria, a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os poderosos. Aos eloquentes, quem são os eloquentes? Aqueles que sabem falar bem, que sabem argumentar bem, que sabem convencer as pessoas. São aqueles influenciadores de opinião, né? Aqueles que influenciam a opinião das pessoas, né? Aos eloquentes, ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Ou seja, Deus é soberano sobre todas essas coisas. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Aquele que se sente seguro, um dia Deus poderá fazer isso. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Muitas pessoas entendem isso aqui como uma questão espiritual, tirando coisas profundas do inferno e trazendo, né? Bem, esse contexto não é isso que Deus está falando, mas no contexto do livro pode ser aplicado, porque o começo do livro, Deus chama o diabo, e o diabo fala, tem visto meu servo Jó? Né? E nós vemos que Deus controla o diabo como uma ferramenta nas mãos dele. Tá? Nesse contexto imediato em particular, essas trevas aqui se referem à ignorância. Das trevas manifesta coisas profundas e traz luz à densa escuridade. Então Deus manifesta ignorância nas pessoas e traz sabedoria e traz luz às pessoas. Embora esteja correto também se nós pensarmos no contexto de todo o livro, que Deus ele tem essa soberania toda sobre o campo espiritual também, né? Como o próprio livro, no início do livro, Deus tem soberania sobre a ação de Satanás. E esse verso 22, para nós, o que nós fazemos, né? Nós cremos totalmente na autoridade das Escrituras e na soberania de Deus. E as Escrituras nos revelam Deus que é soberano até mesmo sobre os principados e potestades da maldade. Verso 23. Multiplica as nações e as faz perecer. Veja que está tudo nas mãos de Deus. O levantar e o cair, o prosperar e o enfraquecer. Tudo está nas mãos de Deus, né? Inclusive as nações. Tá? Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersas e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Esses príncipes são governadores. Nas trevas andam as palpeladas, sem terem luz.
e os faz cambalear como ébrios. Então veja que Deus pode trazer essas trevas, dessa cegueira aos governantes, que vão governar um povo totalmente em trevas e cegueira. Então quando Deus ele quer punir uma nação, ele constitui uma autoridade assim, um governante que está totalmente em trevas e vai conduzir toda uma nação, todo um estado, toda uma cidade nas trevas que ele mesmo está mergulhado. Então, Deus, ele tem a soberania sobre todas as coisas. Então, nesse momento que nós vamos fazer a nossa confissão, nós vamos analisar, será que nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos? No nosso bom momento, aqueles que estão vivendo um bom momento, será que nós estamos colocando a nossa confiança nos nossos recursos, na nossa força, né? Nos nossos amigos, naquilo que nós temos? Ou a nossa confiança está em Deus? A nossa confiança ela deve estar sempre fundamentada em Deus. Então, convido a Santa e Amada Igreja a uma oração de confissão. Nesse momento, se houver algum pecado não confessado, esse pecado poderá ser confessado agora, diante de Deus, uma oração silenciosa. E também, se nós percebermos em nós que já houve algum orgulho diante de Deus, de nos acharmos mais autossuficientes, né? Não precisarmos de Deus ou algo do tipo, nesse momento também é oportuno para cada um de nós pedir sinceras desculpas a Deus e perdão a Deus. Convido a igreja a uma oração silenciosa, logo em seguida estarei orando em voz audível. Oração de confissão. Gracioso e eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos e reconhecemos, Deus, a Tua soberania sobre toda a terra, Deus, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a natureza, sobre os poderosos. A sabedoria está no Senhor, ó Deus, e também está no Senhor a força. O Senhor tem força para manter em pé ou para fazer cair as pessoas, as nações, a terra toda, enfim, Senhor. E nós Te glorificamos, Deus, nós Te adoramos, Senhor, porque Seu poder é muito grande, e mesmo assim o Senhor é gracioso para conosco, e misericordioso para conosco. Portanto, Deus, apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, e lhe pedimos sinceras desculpas, Deus, pelos erros que temos cometido, pelos pecados que temos cometido. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, a crescermos, Deus, no conhecimento da Tua Santa Palavra, para nos tornarmos, Deus, pessoas melhores, Deus, para que o nosso caráter possa cada vez mais ser forjado, Senhor, de acordo com o Seu caráter que é positivo, Deus. Que os nossos ouvidos, Deus, consigam discernir a voz do engano, a voz do erro, a voz da transgressão, e que nós possamos, Deus, como o nosso paladar discerne as comidas, que nós possamos escolher, ó Deus, a Tua Santa Palavra sempre, a Tua vontade, que nós possamos identificar o Senhor sempre. Senhor, o Senhor tem poder para lançar luz ou lançar trevas no nosso intelecto, no nosso espírito. Por isso nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos mantenha em luz, na luz que é Cristo. Embora, Deus, o mundo, a luz esteja escurecendo no mundo, e eles estão, como diz a Sua palavra aqui, a palpadelas, andando em trevas, cada um tendo suas próprias ideias e imaginações, e o mundo tem se afastado do Senhor. Preserva a Tua igreja, Senhor, nós lhe pedimos, preserva a luz, ó Deus, a sabedoria, o conhecimento a cada um de nós. Nos ajude, Deus, e aqueles que for da Tua vontade, Deus, que o Senhor queira alcançar, que o Senhor traga, Deus, para que possam aprender, serem ensinados e trabalharem aqui conosco, Deus, porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas hoje as pessoas não têm força, Deus, as pessoas negam de servir, e nós lhe pedimos, Deus, que se houver alguém que o Senhor deseja
nos traga aqui para que possamos caminhar juntos e que o seu nome seja glorificado em cada uma dessas situações. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, porque reconhecemos que de fato somos falhos e pecadores. Mas também reconhecemos, Deus, que o Senhor tem nos ajudado, Deus, nas nossas fraquezas, para que possamos andar em santidade diante do Senhor. E por isso nós te agradecemos. Permita, Senhor, que possamos ser pessoas melhores hoje. Não permita, Deus, que nós caiamos, Deus. Nos mantenha em pé, porque é só o Senhor que nos mantém em pé. Segura nossas mãos e nos ajude, Deus. E muito obrigado pela bênção do teu perdão. Lhe pedimos perdão por todas as nossas falhas e pecados e te agradecemos pelas tuas muitas misericórdias. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a santa e amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 15. Durante esse salmo, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem vive tem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Não vive a de falar, não faz mal a outrem, não seu vizinho não quer injuriar, despreza o homem vil, honra ao que teme a Deus, jura não perder até, mas não volta atrás. O seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pensa receber. Para incriminar quem inocente é, quem assim proceder não se abalará. Quero convidar a santa e amada igreja para a leitura do Dia do Senhor 12, perguntas e respostas. Estamos estudando os artigos do Credo Apostólico. Estamos falando sobre Cristo, né? Vimos que o Credo Apostólico é fundamentado na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E estamos agora analisando justamente Cristo. Desde o domingo passado, né, estamos vendo acerca de Deus, o Filho e a nossa redenção, né? Começamos no Dia do Senhor 11 e hoje vamos analisar aqui as perguntas 31 e 32. Vamos falar brevemente sobre o Dia do Senhor 12. Pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta: porque ele foi ordenado por Deus, o Pai,
e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Até aqui, irmãos, veja que ele é chamado Cristo, que quer dizer ungido. Por quê? Porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre. O profeta é o que fala as coisas de Deus, né? E o mestre é o que ensina claramente essas coisas, tá? Agora preste bastante atenção aqui, ó. Cristo, aprove a Deus que Cristo fosse a plenitude de todas as coisas. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Isso aqui é a chave da Bíblia, tá? Toda a estrutura, o eixo da fé cristã. Chega deste engano e que a falsa igreja, o falso evangelho está caindo, desvirtuando os jovens, distraindo as mulheres, distraindo os chefes de família com o falso engano e causando uma decepção tão grande que as pessoas têm abandonado as igrejas. Chega disso. Nós precisamos ficar nas Escrituras, tá? A igreja do nosso país está totalmente contaminada pelo falso evangelho. Há um chamado de Deus para a lealdade e a fidelidade às Escrituras. Veja o que está escrito aqui, ó. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Ou seja, a palavra de Deus fala em Colossenses que Cristo é a plenitude de Deus. Tudo se conclui em Cristo, tudo. Não ficou nada para trás para que os homens fiquem fazendo. O mesmo erro que a igreja romana comete, fazendo a hóstia todos os dias, a missa, é uma ajuda no sacrifício de Cristo. É como se a igreja tivesse que ficar completando a obra de Cristo. É o mesmo erro que esse meio chamado evangélico está cometendo, trazendo novas revelações, novos pensamentos. As pessoas falam, pega a visão, segue essa visão, cada um tem uma visão. Irmãos, não. Só existe um Deus, só existe uma revelação. E aprove a Deus que residisse em Cristo a plenitude dos tempos. Então, quando Cristo completou a sua obra da redenção, que nós estamos lembrando hoje, no dia do Senhor, na obra da redenção, Cristo ressuscitou no domingo. Quando Cristo ele completou a obra da redenção, ele trouxe às claras todo o mistério de Deus, todo o segredo da vontade de Deus, tudo aquilo que era mistério, ele trouxe às claras e revelou à sua igreja. Já foi revelado. Eu quero convidar os amados irmãos para verificarem aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Veja aqui o que está escrito aqui, irmãos. Veja como o falso evangelho é desobediente. Veja como o falso evangelho está em rebelião contra Deus. Veja como o falso evangelho ele está querendo trazer uma soberania a homens e tirar a soberania de Deus. Deus já fez a revelação. O homem quer continuar trazendo novas revelações. É como se tivesse comichão nos ouvidos, que querem cada vez coisas novas e novidades. O evangelho é o mesmo. A novidade é o evangelho. A novidade que veio para o mundo. E está sendo pregada há 2000 anos, até que o último eleito se converta. A mesma mensagem. Não há coisas novas. O mistério de Deus já foi todo revelado. E eu gostaria que os irmãos vissem aqui nas Escrituras, e todos aqueles que tiverem contato com essa palavra, que tenha os ouvidos discernindo, como a língua discerne o paladar das comidas, que discernam e reconheçam que está revelado pelas Escrituras aqui. Eu quero ler com os irmãos, verso 25. Romanos 16, 25. Ora, há aquele, tá? É um acrasiado, para aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, sendo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja toda a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. A revelação bíblica, a afirmação bíblica, é que sim, esse mistério estava escondido dos homens. Esse mistério sobre Deus, sobre a vontade de Deus, estava escondido dos homens. Mas veio à luz na plenitude dos tempos, quando Cristo completa a sua obra de redenção. Já foi completada essa obra, já fez a obra, a profecia sobre Cristo foi cumprida. Agora a igreja prega essa revelação, a igreja prega essa mensagem aos homens, até que o último eleito se converta e então Cristo voltará. Então veja que não há novas revelações, não há novos mistérios. O que diz aqui, irmãos, é que conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. O mistério foi revelado, dado a conhecer aos homens, por meio das escrituras. Esta é a palavra bíblica. Não por meio de outros homens e novos profetas e novas revelações e novas visões. Isso é contrário às escrituras. Isso, irmãos, está fazendo com que pessoas se desviem da fé, que aprendam errado, que não tenham consolo da palavra de Deus, que ficam temendo questões espirituais, temendo demônios, temendo coisas, tira a paz das pessoas, deturpa o evangelho. Quem prega esse evangelho errado é responsável direto por tanto desvio que está acontecendo, por cultos profanos que estão acontecendo. Existem liturgias totalmente profanas hoje em igrejas que eles chamam de igreja de Cristo. Isto tem que parar. O verdadeiro evangelho tem que prevalecer sobre este grande erro. Então, irmãos, não há novas revelações. Cristo ele se manifestou para revelar o mistério de Deus que estava oculto desde os tempos eternos. Mas aprove a Deus em Cristo. Não os profetas atuais, não existem profetas atuais. Em Cristo não existem mais profetas e apóstolos. Quando nós pregamos a palavra, é profecia sim, mas é a profecia já revelada nas Escrituras. Então, quando alguém prega fielmente a palavra, é profecia. Deus vai falar no coração da pessoa. Mas não uma nova revelação. É profecia, a profecia já revelada nas Escrituras que está sendo pregada. E toda vez que essa profecia é pregada, Deus vem falar nos nossos corações, através do Espírito Santo, né? E Deus fala conosco na nossa situação atual, nos dando direção, nos mostrando erros, nos apontando caminho, nos consolando, exortando, enfim, o que Deus determinar para cada um de nós, né? Quem prega não sabe o que o Espírito Santo está fazendo no coração das demais pessoas. E quem prega, o Espírito Santo está agindo no coração dele também. Com exortação, com consolação, com correção, com tudo o que Deus... Então é a palavra profética, não homens, né? Então esse mistério, irmãos, estava de fato oculto, mas foi revelado pelas escrituras proféticas. Se não for isso, nós vamos ter que tirar essa passagem das nossas Bíblias e começar a crer em adivinhos, em prognosticadores, em videntes, como os ímpios fazem. Nós vamos ser exatamente como eles e vamos ficar aí à deriva nas mãos de homens que muitas vezes estão bem intencionados, estão com boa intenção, querem ajudar, eles acreditam realmente naquilo, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Então nós estamos vendo jovens sendo desviados do verdadeiro evangelho, famílias, as famílias estão sendo desviadas do verdadeiro evangelho, né? Então, irmãos, olha, sinceramente, o que mais importa numa igreja é a fidelidade das Escrituras, porque é isso que vai nos instruir, né? E é esta palavra de Deus que nos levará aos céus. Então, que os nossos ouvidos saibam discernir o verdadeiro do falso.
Não há novas revelações, irmãos, não há. Não há novas revelações. Tudo que você precisa saber está nas Escrituras. Se você precisa de uma direção para o seu dia de amanhã, ajoelhe, ore lendo a Bíblia. A oração é um diálogo com Deus. Você ora falando para Deus as suas necessidades, os seus pedidos, os seus agradecimentos, e Deus te responde através da palavra dele. Então leia a palavra dele. A palavra, pega um texto ali, fiel da palavra dele, e ele vai falar com você. Né? É assim, viu? Não existem, irmãos, novas revelações. Não existe. Não que isso esteja limitando o poder de Deus, mas é que foi assim que Deus determinou. O profeta hoje é a Bíblia. A Bíblia é o profeta. Então nós profetizamos quando nós pregamos fielmente a palavra bíblica, tá? Senão é adivinhação. E a palavra de Deus proíbe que haja adivinhos no meio do povo. Seguindo aqui no dia do Senhor 12, pergunta 31, né? A sua vontade quanto à nossa redenção, nosso único sacerdote. Vamos ler de novo, resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito, segundo a vontade de Deus, quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual, por um único sacrifício do seu corpo, nos remiu. Veja, um único sacrifício do seu corpo nos remiu, né? Então veja como, infelizmente, os romanistas estão errados nesta questão da hóstia, o pão se transformar em Cristo, toda a missa, aquele processo, né? Isso é negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Isso é salvação por obras, né? Isso nós não podemos aceitar. Isso foi um dos principais motivos que levaram à reforma e à correção da igreja. E intercede, como sumo sacerdote, né? Ele intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, o Espírito e a palavra juntos. Não assim, a palavra e o Espírito. Então ele pode me reger só pelo Espírito. Não, é o Espírito e a palavra. É a parábola das 10 virgens. As 5 que foram salvas, todas elas tinham lâmpada e azeite. A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito Santo. As que foram salvas é as que tinham o azeite na lâmpada. Certo? Não é só o azeite não vai salvar. Só a lâmpada não vai iluminar. É necessário a lâmpada e o azeite, né? Então, ele nos revela, nos ensina todas as coisas através da palavra com a iluminação do Espírito Santo, não separando uma coisa da outra. Falar, o Espírito não preciso da Bíblia não, porque o Espírito... Não, aí não é o Espírito, é a imaginação humana. Se não for uma ação maligna, entende? Pode ser até uma ação maligna que está acontecendo com algumas pessoas. Ou a própria imaginação humana. A boa vontade, o que ela crê, o que ela pensa, né? Aqui é a palavra e o Espírito andando juntos, não há dissociação nisso, mas são associados, fazem parte da mesma obra redentora, tá? A obra redentora, ela contém ensino e contém entendimento intelectual, né? É o culto racional. Tá? E o ensino para que nós possamos entender claramente o que ele está... A Bíblia não é um livro que nos deixa à deriva para cada um imaginar uma coisa. Ela é uma rocha, uma bússola correta que nos ensina o caminho perfeitamente. A Bíblia. Tá? E o Espírito Santo nos ilumina a Bíblia, a palavra já revelada. Tá bom? Que nos governa pela sua palavra e seu Espírito e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou por nós. Então esse sacrifício de Cristo, ele é suficiente para tudo, tá? Então através da palavra é que ele nos ensina, ele nos traz luz, ele nos salva através da palavra, nos ensina, nos traz luz, né? Nos defende das forças malignas e humanas, tá? E nos preserva salvos. Ele nos preserva salvos. Não é o que a gente faz, que ele deixa de fazer. A nossa resposta é viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então nós vamos viver em santidade, em gratidão a Ele. E essa santidade, Ele vai nos capacitar para viver nesta santidade. Agora, se nós abandonarmos
os cultos, a comunhão. Se nós abandonarmos as Escrituras, não tem como, não procede do homem isso. A pessoa será entregue ao erro. Irmãos, não brinquem com Deus. Aquele que Deus entrega ao erro, ele não sai mais de lá, a não ser que o próprio Deus o tire de lá. Então, se o homem endurecer muito o coração e insistir muito na sua própria vontade, rejeitando a vontade de Deus, se Deus entrega o homem ao erro, ele não sai mais de lá. É como diz Romanos capítulo 1. Os homens foram entregues ao próprio erro. Deus os entregou ao próprio erro para terem atitudes inconvenientes, né? E tantas outras coisas que do verso 28 ao 32 diz. Ali é um reflexo da humanidade. Pode ser que nós não cometamos todos aqueles delitos que estão lá, do 28 ao 32, mas pelo menos cada um de nós já fez, do que está lá, do Romanos 1, 28 a 32. Né? Então, se Deus entregar o homem ao erro, ele não sai mais de lá, a não ser que Deus o traga de volta. Então, respeite Deus, respeite o que Deus determinou, cultue a Deus, procure observar a palavra dele com respeito e reverência, e ele vai te falar em amor, ele vai graciosamente cuidar da sua vida, fundamente a sua vida na rocha totalmente. Tá? E a pergunta 32, eu vou só ler a pergunta e a resposta, tá, irmãos? Porque o tempo não vai ser possível aprofundar. É porque, na verdade, né, o dia do Senhor 11, o 12 e o 13, falando de Cristo, são extremamente profundos, né? Então seria necessário aqui vários sermões para explicar tudo isso daqui. Tá? Então a gente vai ler assim, por questão de tempo. Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Então, por que somos chamados cristãos? O que envolve essa palavra cristão? Envolve Cristo. Somos partes de Cristo. E como partes de Cristo, nós somos profetas, sacerdotes e reis. Tá? Somos profetas porque nós podemos levar esta mensagem redentora para as pessoas. Somos sacerdotes porque nós oramos pelas pessoas e por nós mesmos, através de Cristo, que é o sumo sacerdote, certo? E reis porque o Senhor Deus nos capacita para governarmos a nossa vida contra o pecado que tenazmente nos assedia, e que nós podemos sim ter uma vida assim, lutando contra ele, confiando na palavra e vencendo. Amém. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Já
Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. João, capítulo 9, verso de 1 a 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quero convidar também a amada igreja para a leitura no livro de Jó, capítulo 5, onde leremos o verso 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Vamos a uma breve oração. Pai precioso, santo, eterno, Deus a quem servimos, Deus, e a quem adoramos, e a quem estamos cultuando aqui, Deus, nos reunimos em ajuntamento solene para cultuar ao Senhor, Deus, respondendo à sua convocação de culto, porque o Senhor é o único Deus e o Senhor tem direito a isso. E nós fazemos isso com alegria e gratidão, ó Deus, porque o Senhor é o Deus sobre toda a carne, e para o Senhor nada é difícil, e o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, e nós te amamos, Senhor, e te louvamos, nos entristecemos quando falhamos, Deus, mas nós amamos muito, Senhor. Neste momento, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados mais uma vez, e diante agora da tua santa palavra revelada, Deus, eu lhe peço, eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine nesta palavra já revelada. E que neste momento, Deus, tudo que for falado aqui, seja dirigido pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Somente o que for dirigido pelo Senhor saia dos meus lábios, Deus. Que eu diminua, eu desapareça nesse momento. E só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor sobre as adversidades. Jó, nós lemos aqui o verso 5, capítulo 5, verso 2 do livro de Jó, porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. Jó tinha 4 amigos. 3 deles tratavam Jó com uma teologia falsa. O título desse sermão é A Teologia Perversa. Vamos pensar no que diziam Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, que eram contaminados com uma falsa teologia e que foram usados por Satanás para torturarem Jó psicologicamente com essa falsa teologia. Jó já estava sendo torturado por Satanás emocionalmente, havia perdido toda a sua família, estava sendo torturado no que era a segurança da sua vida, ele havia perdido todos os seus recursos. Ele estava sendo torturado afetivamente com a falta que sentia dos seus filhos, sendo torturado fisicamente por uma doença inexplicável que lhe contaminou o corpo inteiro, e que até a sua mulher veio a ter repulsos
ele. Jó estava sendo contaminado, Jó estava sendo aterrorizado por Satanás, por todas as áreas da sua vida. E Satanás então usa esses 3 amigos dele para o perturbarem também intelectualmente e espiritualmente. E sobre essa teologia perversa que esses 3 amigos de Jó usavam, não com a intenção de torturá-lo, esses 3 amigos de Jó, eles não sabiam que estavam sendo usados por Satanás e que estavam torturando. Eles realmente acreditavam nessa perversa teologia, nessa falsa teologia. Tá? Então nós vamos analisar um pouco o que diziam para Jó. Ele faz beldade e Zofar. Havia algo de muito perverso nos seus comentários. Talvez não por mal, mas fato é que eles criam em uma falsa teologia. Ele repreende a Jó fundamentado nessa falsa teologia, mas pensava dizer palavras sábias. Quero convidar os irmãos aqui no livro de Jó, capítulo 4, a partir do verso 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenha visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. Veja o que ele fala para Jó, num momento em que Jó está profundamente perturbado, com toda a situação, com toda a turbulência que está acontecendo na sua vida, né? Ele simplesmente fala para Jó, fala assim: olha, eu reconheço, lembra, você ficava fortalecendo os que estavam fracos, você dava uma palavra de força e de ânimo para as pessoas, você orava por elas, mas agora que você está assim, você vai ficar enfadado com isso? Acaso algum inocente já passou por isso? Olha o que ele começa a falar. Acaso algum inocente? Não é os que semeiam o mal que colhem o mal? Como se Jó fosse o culpado da situação adversa que eles estavam vivendo. Ele estava acusando Jó de ter algum pecado ou de alguma falha, né? Verso 7, lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Tipo, você não é nem inocente nem reto. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então o amigo de Jó, o próprio amigo de Jó, está jogando Jó ainda mais para baixo, fazendo acusações indevidas. E com o hálito de Deus perecem, ou seja, você vai perecer por causa disso. E com o sopro da sua ira se consomem, ou seja, você vai ser consumido. A situação de Jó, diante dos olhos humanos, realmente não havia como reverter. Quem olhasse para Jó, do jeito que Jó estava, ele tinha feridas pelo corpo inteiro, que ele coçava com um caco de telha. Ele já não aguentava mais. O hálito dele era repugnante, ele tinha uma doença que nós não sabemos que tipo de doença que era. As pessoas se afastavam dele cada vez mais. Então, quem olhasse para Jó, achava que era um homem que de fato ia morrer. Então, esse amigo de Jó o acusa neste momento de aflição. Insinua que Jó sofria pelas consequências do pecado. Veja o verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo cegam. Ou seja, você está colhendo o que você plantou, você fez muito mal, né? O próprio homem que diz que ele, que reconhece que o Jó fortalecia os fracos, orava por eles, né? Agora diz, não, você fez muito mal. Para você estar passando por isso, você fez muito mal. Isto é a falsa teologia que ensina, tá? Mas o grande erro
desses 3 amigos dele se entregarem a essa falsa teologia, se deu porque ele se baseou justamente numa falsa teologia. Como que surgiu essa falsa teologia? Ele se fundamentou numa visão que ele teve, e não em Deus. Veja aqui no capítulo 4 mesmo, a partir do verso 12. Veja onde estava fundamentada essa teologia de Elifaz. Verso 12. Uma palavra se me disse em segredo. Os mistérios, né? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas. Quando profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o temor. E todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de mim, diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Olha só, o fundamento dessa perversidade em nome de Deus, desse amigo de Jó, foi uma visão que ele teve, e provavelmente uma visão de um demônio, porque aqui diz que os ossos dele estremeceram, um sussurro no período da noite, a visão de um espírito que falou com ele, e ele fundamentou toda essa teologia, todas essas acusações, e toda essa tortura sobre Jó, ele fundamentou isso numa visão que ele teve, e não propriamente nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E isto levou então este amigo dele a cair neste erro tremendo, né? E este erro resultou em uma conclusão equivocada e precipitada, e é sempre assim. É sempre assim. Quando há visões e revelações e as conclusões humanas, isso sempre é um erro. É sempre visão precipitada. A única coisa que traz a verdade é Cristo, é a palavra. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é espírito nenhum, não é visão nenhuma que vai trazer a verdade. Quem traz a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas vezes nós vamos ter que ouvir para entender que Cristo é a verdade, e Cristo é o verbo, é a palavra. Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. A verdade não está nos espíritos, a verdade não está nas visões, a verdade não está nas conclusões precipitadas dos homens, que olham as situações e não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. A verdade não está nessas coisas. O próprio Cristo diz: eu sou a verdade. Quantas vezes nós vamos ter que falar isso para nós mesmos, para de fato nós crermos nisto e acabarmos de vez com essas crenças em visões e espíritos, e em mistérios, e em coisas que vêm nos iludir e confundir, tanto o nosso espírito como o nosso intelecto. Deus não é Deus de confusão, e assim em todas as igrejas de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Elifaz teve uma visão noturna, que arrepiou os cabelos do corpo dele, que transtornou os ossos dele, ele ficou transtornado. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Deus é de paz, não de terrorismo. Deus não é Deus de terrorismo. Quando Deus se manifesta a nós, é através da palavra dele, Cristo, o verbo, a palavra. Eu sou a verdade. Então ele toma como verdade absoluta uma visão que ele teve de um espírito, de um vulto, que falou com ele. Sendo que, se nós analisarmos esse livro, nós vamos ver que Deus permitiu que Satanás cirandasse Jó desde o começo do livro. Era Satanás que estava cirandando a vida de Jó com a permissão de Deus, desde o começo do livro. Que Deus tinha um propósito, como nós vamos ver na vida de Jó. E era uma ação de Satanás, e Satanás então investiu contra a família de Jó, contra os bens de Jó, contra a saúde de Jó, e usou os amigos de Jó, não todos, né? Ele tinha 4 amigos, um deles não fez isso. É possível não entrar nesses erros, mas 3 fizeram. E fundamentado numa visão terrível
e até mesmo demoníaca. Esse erro resultou então numa conclusão equivocada e precipitada, onde a acusação se torna inevitável. Veja aqui o capítulo 5, versos de 1 a 3. Chama agora, haverá quem te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Bem vi eu, o louco lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Olha só, falar isso para um homem que está num momento totalmente vulnerável da sua vida, esquecido por todos, com dores emocionais, com dores afetivas, com dores físicas. Um homem que praticamente, talvez até o próprio Jó cresce que sua vida estava chegando ao final, mas aquilo, ele não morria, porque quando Deus permite que Satanás se ande de Jó, Deus fala, pode tocar em tudo que ele tem, menos contra a vida dele. Contra a vida dele você não toca. Veja a soberania de Deus. O livro de Jó é um livro que mostra a soberania de Deus. Então Satanás atuou em todas as áreas da vida dele, mas Satanás não tinha autorização de Deus para tirar a vida dele. E esse amigo então, fundamentado nessa visão aí que ele teve, começa então essa perseguição, esse terrorismo intelectual contra Jó. Essa teologia perversa tinha os mesmos elementos de diversas teologias que nós vemos hoje aqui no nosso país, que vemos em nossos dias, onde dizem que a ausência de bens e a ausência de saúde é resultado de uma vida em pecados. Deus repreende este pensamento. Veja aqui, Jó capítulo 42, verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que eles se fundamentaram aí numa visão, isso estruturou uma teologia na mente deles. Então eles olharam para Jó, um homem que perdeu a saúde, perdeu os bens, e eles concluíram, por causa dessa visão, que este homem então estava em pecado. E é assim que muitas dessas teologias que existem hoje aí, por aí nas igrejas, elas agem. Mas como que Deus repreende isso? Deus fala, você não falou de mim o que era verdade. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, aquele que teve a visão: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É um país que está contaminado com o falso evangelho. Nós devemos ter discernimento e tomar muito cuidado, e cada um de nós cuidar da nossa própria vida. Lembre-se que existem mensagens em televisão que são mensagens espúrias, falsas, mesmo que tenha aparência de igreja santa. Lembre-se que nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar, existem muitos sermões e pregações, a maioria é falso. Nós temos que ter discernimento no ouvido, conhecer a palavra, para discernir. São cegos guiando cegos. Nós estamos vivendo, lembre-se disso, o momento da apostasia que Cristo falou, que a apostasia iria anteceder a sua segunda volta. Nós estamos precisamente nesse momento, onde a sociedade inverteu a moral, a própria igreja está invertendo a moral. Quantas coisas imorais estão sendo feitas dentro da igreja e as pessoas simplesmente não percebem. Não percebem. Existem líderes e oficiais fazendo coisas absurdas e as pessoas como se não vissem. E coisas mínimas, que nem pecado eles lançam como pecado. As pessoas estão em trevas e perdidas e cegas. Essa que é a grande verdade que está acontecendo no nosso país. Então Deus, ele repreende esse pensamento, essa perversa teologia. Deus considerou tais acusações contra ele mesmo. As pessoas que estavam acusando Jó, Deus, ele tomou essas acusações contra ele mesmo. Assim como quando ele dá a visão para Paulo, ele se coloca no lugar da sua igreja. Ele fala: Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Por que você me persegue? Aqui para Elifaz, ele fala: você não disse de mim.
o que era reto, né? Então, o meu servo Jó diz, você não diz de mim o que era reto. E aqui, ó, não dissesse de mim o que era reto. Veja aqui Romanos capítulo 8, verso 33, mas nós vamos voltar lá para Jó. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, se passarmos alguma situação de enfermidade ou de dificuldade financeira ou qualquer outra situação que o ser humano está exposto, e alguém vier com acusações sobre você, lembre-se de Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem estiver te acusando, vai estar acusando Cristo. E lembre-se que, como Deus se posiciona, aqui diante dele faz. No capítulo 42, verso 7 do livro de Jó, você não dissesse de mim, você está falando sobre o Jó, você está falando de mim. Você não disse de mim o que era. Então Deus, como um muro, ele se coloca na nossa frente para nos defender. Então, muito cuidado. E não dê ouvidos a essas acusações. Não dê ouvidos. Tá? Dê ouvidos à Bíblia. As Escrituras. Esse é teu chão, essa é tua rocha, essa é tua segurança. É isso que vai te levar para o céu. As Escrituras é o próprio Cristo agindo. É o Verbo. Eles tinham tão enraizada essa teologia perversa que eles não consolavam a Jó em suas aflições. Poxa, se a teologia deles fosse boa e o Jó estivesse passando aquilo, sendo amigo deles, né? Mesmo que não fosse amigo, eles deveriam consolar aquela pessoa numa situação de fragilidade daquela. Sendo amigo ainda muito mais. Se fosse uma teologia verdadeira que eles estavam seguindo, eles não iam ficar com acusações sobre aquela pessoa. Eles iriam consolar aquela pessoa, tentar minimizar a dor daquela pessoa, tentar trazer algum conforto para aquela pessoa. Mas olha só, essa falsa teologia perversa estava tão enraizada neles que eles não consolavam Jó nas suas aflições, mas o acusavam. E olha só que interessante, o próprio Jó chama a atenção e ensina eles sobre isso. Veja aqui, ó, capítulo 6 de Jó, verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Jó fala isso para eles: vocês estão me acusando de um monte de coisa que eu não fiz. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Você só não vai mostrar compaixão para aquele que está caído se você tiver abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha só o que Jó fala para ele, Jó ensina ele: meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. São esses meus irmãos aqui que estão falando isso para mim, são como aquelas águas que congelaram, e quando vem o sol, elas evaporam tudo, elas descongelam e evaporam e secam. Vocês não estão me dando consolo nem compaixão. Ao amigo deveria trazer compaixão para mim, não essa teologia perversa, desse jeito, que ainda joga a pessoa mais para baixo ainda. Isso é cruel, isso é diabólico, isso é maligno. Isso não procede de Deus. O que procede de Deus é compaixão. Compaixão pelas pessoas. Nós não sabemos quem é salvo e quem não é, mas nós estamos vendo a aflição de alguém. Então vamos ter compaixão com essa pessoa. E Jó, ele diz aqui que não tem compaixão aquele que abandonou o temor do Todo-Poderoso. É esse que não tem compaixão. Então o próprio Jó ensina eles. Veja também aqui em Provérbios capítulo 17, verso 17. Provérbios 17, verso 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Veja como essa teologia deles os afastou totalmente da verdade e da realidade
do amor de Deus e da compaixão de Deus. Fizeram mal a Jó com sua perniciosa teologia. Veja o que disse o outro amigo de Jó, Zofar. Aqui em Jó, capítulo 11, versos de 13 a 15. Observe nesse pequeno texto aqui, que as palavras são certas. As palavras que Zofar fala aqui são certas, mas dirigidas à pessoa errada, em momento inadequado. É como Satanás fez com Jesus no deserto, certo? Lança-te daqui, porque a palavra diz que dará ordem aos anjos a teu respeito, eles te susterão com as tuas asas. Essa palavra é certa, mas foi dita no momento inadequado, errado, foi dita por Satanás. Aqui essas palavras de Zofar são palavras certas, mas ditas no momento errado para a pessoa errada, distorcendo a palavra de Deus para acusar alguém. Zofar 11, 13 a 15. Vai dizer assim, olha só: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança como de águas que passaram. Na tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe hajam trevas, será como amanhã. Palavra verdadeira. Só que o Jó estava fazendo isso, tanto que Deus cumpriu essa palavra nele. E a forma que Zofar falou com Jó é como se Jó não fizesse isso. Jó tanto estava fazendo isso, que quando a sua mulher disse para ele: nega esse teu Deus e morre, a resposta de Jó é: não sejas louca. Porque quando Deus deu o bem, nós aceitamos de bom grado, e agora que Deus deu o mal, nós não aceitamos. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como Jó estava se mantendo fiel, mesmo em meio a essas adversidades. Mas ele é acusado, e esse que o acusa usa a própria palavra indevidamente para acusá-lo. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, não é para acusar ninguém. O Evangelho, a palavra de Deus, é para nós levarmos luz para as pessoas, para levarmos a salvação para as pessoas, certo? E para nós as observarmos, para nós nos corrigirmos, nós conduzirmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, mas nunca para ficar acusando pessoas, porque nós tiramos conclusões sobre as coisas. E aí, se pegarmos a palavra para ficarmos acusando as pessoas, nós estaremos distorcendo essa palavra, usando indevidamente, e vamos nos assemelhar ao que Satanás fez com Cristo no deserto. Satanás que fez isso no deserto com Cristo. Então a palavra serve para a nossa correção. Se for palavra de correção, é para nós, certo? E luz para os outros. Nós damos a direção para os outros. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá? Aquele que vai a Cristo, ele de modo nenhum não será fora. É isso que nós falamos para as pessoas, né? E damos palavras de consolo. E as correções são para nós. Cada um que sinta a correção é para a nossa vida, não para nós ficarmos acusando outras pessoas como Zofar fez. Veja novamente o que ele faz, capítulo 22, verso 23. Capítulo 22, verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares da injustiça da sua tenda. O que ele fala para Jó? Se você se converter, como que não é convertido um homem que está passando toda essa coisa e fala: não, mulher, não vou negar a Deus nunca. Tudo bem, ele não era perfeito, ele precisava ser tratado também, como nós vamos ver. Mas aqui ele é acusado até mesmo de não ter conversão, né? E veja também o verso 7 aqui do capítulo 22. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Olha só, e Deus justifica Jó no final. Fala: você não falou coisas retas de mim, como o meu servo Jó. Você não fez isso. E eles acusando, eles começaram devagar, né?
aquela visão, veja como um abismo sobre outro abismo. Eles começaram devagar, dando umas palavras mais amenas. Daqui a pouco estavam acusando Jó das coisas mais absurdas, porque aquilo foi tomando dimensão na mente deles. Então quando a gente se entrega ao engano, aquilo vai aumentando na nossa mente. Vai aumentando. E aí o outro, então, agora já era o pior de todos. Já era a pior das criaturas. E ele então começa a acusar o Jó de coisas que Jó não estava fazendo. Veja o que o Bildade fala, capítulo 8. Bildade é outro amigo, né? Elifaz, Zofar e Bildade, que nós estamos tratando aqui. Bildade, capítulo 8, verso 5, ele diz: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Quem garante para ele que é sem demora? Se o tempo pertence a Deus, se o tempo é da exclusividade, é da autoridade exclusiva de Deus. Nós podemos dizer, quem procura Deus, Deus vai honrar, Deus vai. Agora, quem pode dizer quando? Ninguém sabe, o tempo é uma ferramenta de Deus. Ele aqui está totalmente equivocado no que ele está falando para Jó. Ele está falando da mente dele, influenciado pelo outro que teve uma visão perturbadora e não segundo as coisas de Deus. Olha o perigo, irmãos, e olha como essas coisas elas vão enraizando nos outros. Alguém disse certa vez, o erro é mais simples do que a verdade. Pense bem nisso, o erro é mais simples do que a verdade, é muito fácil cair no erro. Por isso nós precisamos ter os ouvidos treinados para saber, opa, isso vem de Deus, isso não vem. Como o nosso paladar sabe discernir os alimentos. Isso está gostoso, isso está ruim, né? Os ouvidos, ele tem que saber, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é mal. Porque o que mais engana, é a sutileza do engano, é quando mistura verdade com mentira, como eles estão falando aqui. Eles estão pegando palavras que são verdadeiras, mas misturando com a mentira influenciada por uma visão e para acusar um homem que na verdade não foi por esse motivo que ele estava passando essas adversidades todas. Evidentemente não eram essas as razões do sofrimento de Jó. Deus mostrava a sua soberania e aguardava para futuras gerações. Jó não foi uma vítima de Deus. Como todo homem, ele também precisava ser tratado. Ele mesmo reconhece que seu relacionamento anterior com Deus era superficial. Veja aqui, Jó capítulo 42, 1 a 6. Jó, ele era de fato um servo de Deus, mas ele não estava pronto, ele estava dominado pelo seu orgulho, ele estava fundamentando, ele não fazia esse mal todo que os seus amigos estavam acusando. Mas diante da santidade de Deus, ele era como qualquer outro homem. Nenhum de nós é perfeito diante da santidade de Deus. E todos nós temos que ser tratados por Deus. E Jó, então, ele estava começando a se apoiar, e é por isso que Deus age na vida dele. Jó estava começando a se apoiar no seu próprio orgulho, achando que a sua fé, a sua oração pelos seus filhos, ele orava até se os filhos tivessem porventura cometido pecados. Ele fazia até confissão em nome dos seus filhos. Então ele começou a fundamentar-se no orgulho, e ele reconhece isso depois, porque Deus é tratado, Deus trata, Deus repreende aqueles que Ele ama. Então veja só aqui, capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha só, vou perguntar para o Senhor e o Senhor vai me ensinar. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Então a fé dele estava levando ele a ser uma pessoa voltada para ele mesmo. Eu sou justo, eu oro pelos meus filhos, eu ajudo as pessoas, eu fortaleço os fracos, eu faço isso, eu faço aquilo. Então isso acabou começando a gerar um orgulho nele. E esse orgulho está afastando de Deus, porque nós dependemos de Deus. Cristo, ele fala, João capítulo 15, verso 5.
sem mim nada podeis fazer. E Filipenses vai dizer, vem de Deus, tanto querer como fazer. Então nós somos dependentes de Deus, até para fazer o bem. Efésios 2:10, as boas obras para nós andarmos. Deus nos salvou, Cristo nos salvou, para nós andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Até isso, né? Olha a sabedoria de Deus e olha como nós devemos, de fato, glorificar a Deus. Então nós vemos que Jó, ele acaba sendo tratado por Deus e ele reconhece que o tratamento de Deus estava certo. Não por causa das acusações que os amigos fizeram, mas ele sabia que ele precisava ser tratado, ele percebeu, Deus ensinou ele, né? Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Então Deus começa a passar cada vez mais real na vida dele. Então Deus disse a esses amigos de Jó, que pedissem a Jó para orar por eles. Veja aqui, capítulo 7 de novo, do 42. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha que Deus fala desses 3 amigos dele. E ide ao meu servo Jó, e oferecer holocaustos por vós, não por ele. Oferecer holocaustos por vocês. Esse holocausto aqui é sacrifício para perdão de pecados, que Deus está mandando aqueles amigos dele fazer. Oferecer sacrifício por vocês. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Falou assim: agora é o seguinte, para vocês terem a remissão do pecado de vocês, porque vocês pecaram, vocês vão fazer sacrifício, mas vocês vão levar os animais para o Jó, e ele vai fazer o sacrifício por vocês. A tua oração de vocês eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar a oração de vocês. Mas se o Jó orar por vocês, eu vou aceitar a oração dele. E vou perdoar os seus pecados. Olha só, né? Porque ainda Deus usa uma palavra bem forte aqui, verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e ofereci o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Agora olha só: para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa teologia perversa, Deus chama de loucura. Loucura. Porque essas pessoas estão se contaminando, cometendo pecados diante de Deus e fazendo mal para os outros, e fazendo um verdadeiro terrorismo intelectual na vida das pessoas. Deus disse a eles que pedisse a Jó para orar por eles, e o Jó orou. Veja como Cristo trata essa questão da enfermidade e as adversidades que os homens vivem. Vamos lá no texto que nós lemos de João, capítulo 9. Quero chamar a atenção dos irmãos. Nós vimos como Deus tratou aqui, né? A situação de Jó. Agora veja o que Cristo fala aqui no texto que nós lemos de João 9. Tem um cego de nascença, as pessoas perguntam: quem pecou para que ele fosse cego? Eles ou os pais deles? Os homens continuam nas suas trevas e na sua ignorância. E perguntaram a Cristo. E respondeu Cristo, verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi como exatamente com Jó. Tudo aquilo foi para quê? Para que se manifeste nele a obra de Deus. Então Deus cura o Jó, Deus dá nova família para o Jó, Deus dá muito mais bens do que tinha, né? Da nova família que Deus dá para o Jó, a palavra diz que nasceu Jamima, a mulher mais linda que já existiu em todo o tempo, segundo as Escrituras. Duas coisas que nós sabemos através das Escrituras: Salomão foi o homem mais sábio e Jamima foi a mulher mais linda.
né? Então veja só como Deus aumentou, né, os benefícios da vida de Jó. Então, concluindo, irmãos, aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro, devemos consolar os aflitos e não ficar acusando, pois nós não sabemos os propósitos de Deus a tratar com eles naquele momento. Nós não sabemos por que eles estão passando aquela situação, por que Deus está permitindo aquilo na vida deles. Nós não sabemos que tratamento que é aquele. Qualquer um de nós pode estar aflito em algum momento. Então nós devemos consolar os aflitos sem os acusar, pois nós não sabemos os propósitos de Deus a tratar com eles naquele momento. E devemos também ter uma boa consciência ao enfrentarmos a tribulação. Só para terminar esse sermão, convido os irmãos para a leitura aqui de 1 João, capítulo 3, verso 19 a 21. E nisto conheceremos que somos de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então nós não precisamos de pessoas que fiquem nos acusando. Se a pessoa nos acusar, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Se de fato erramos alguma coisa e o nosso coração nos acusa, compete a nós pedir perdão a Deus e abandonar o erro. Mas se o nosso coração não nos acusa, que tem uma multidão de pessoas acusando, tá? Deus vai se colocar como um muro à frente da gente, falando: por que você está falando isso do meu servo? Por que você está falando isso de mim para o meu servo? Por que você está falando isso de mim para a minha serva, né? Assim como Deus fez com Jó e Cristo fez com o apóstolo Paulo. Se o teu coração não te acusa, tenha confiança diante de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 140 como resposta a esse sermão. E nos
e amada Igreja para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Resumo da fé genuína cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, nós teremos um aviso. Oremos. Pai eterno, santo, precioso, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este culto, Deus, pela nossa comunhão com os nossos irmãos e irmãs e com o Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor, através das Escrituras, revelou todo o mistério escondido. E o Senhor, Deus, nos ilumina através desta palavra já revelada, de tal forma que nós não seremos lançados por ventos de doutrinas, como meninos, levados de um lado para o outro, por essas doutrinas falsas e perversas, Deus, que surgem de visões, de imaginações humanas ou de influência maligna. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se coloca à nossa frente contra os nossos acusadores. E o Senhor diz: quem intentará acusações contra os meus eleitos, sou eu que os justifico. Então nós te agradecemos muito, Senhor, porque nós não merecemos, mas a tua graça, a tua misericórdia, Deus, teu amor nos constrange e nós queremos responder sempre com gratidão. Dê-nos saúde e condições, Deus, de estarmos em todos os cultos para te agradecer, ó Deus, para te louvar, para te engrandecer. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Senhor, aqueles que estão sendo acusados neste momento, Deus, por servos dessas perversas teologias, que o Senhor esteja com eles, Deus, dando força, consolo, amparando, Deus, aqueles que os corações não os acusam, que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, essas pessoas. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na tua santa presença. Livra-nos, Deus, de todo mal. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Abençoe aqueles que nos abençoarem, Senhor. Seja com aqueles que estão aflitos neste momento, Deus. Estenda a mão aos tentados. Se for da tua vontade, Deus, nós pedimos a cura para os enfermos. Colocamos a irmã Fátima, Deus, pedindo que o Senhor esteja com ela neste momento de enfermidade, Senhor. E abençoa-nos, Deus, porque nós precisamos da tua bênção. Permita, Senhor, se for da tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe os próximos trabalhos desta igreja que é tua, Deus, o culto de ação de graças, o próximo dia do Senhor, que nós possamos estar aqui felizes, unidos, Deus, em amor, para glorificarmos o teu nome. Muito obrigado pela tua graça e amor. Abençoe as autoridades que possam fazer leis mais justas. Abençoe a nossa nação, Deus, nosso país, nosso estado, nossa cidade. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. E muito obrigado, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém.
Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Encerrado, irmãos, peço que os irmãos sentem. Próximo sábado. Opa, vou tirar aqui, ó.